E aí, alunos, tudo bem? Tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai falar um pouco aí, fechando essa semana. Chegamos na sexta-feira, primeira semana do trimestre encerrada. E aí a gente vai falar um pouco, vamos resumir rapidamente aqui o que a gente viu, que vocês viram nessa semana, né? Que eu achei mais importante, alguns detalhes que eu queria falar com vocês, principalmente sobre essa parte de ampliação, né? Ampliação e redução, tá? Ampliação e redução de uma figura, beleza? Então eu queria que vocês entendessem o seguinte: quando a gente fala em ampliar uma figura, então você tem aqui uma figura qualquer e você quer fazer uma ampliação dela, né? Repare que para isso acontecer, você tem que... A gente está falando de uma coisa que ele não mencionou aí, mas chamada proporção, tá? Proporção. Ou seja, tudo tem que ser ampliado na mesma proporção. O que significa isso? Lembra quando vocês têm aqui, ó, quer ver? Eu vou até pegar aqui um outro exemplo. Olha só, vou pegar um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui uma foto, certo? Uma foto. Todo mundo já mexeu com foto, já colou, copiou e colou uma foto. O que acontece quando você quer ampliar essa foto? Vocês já sabem que quando você quer ampliar uma foto, você amplia sempre por essas setinhas aqui, não é isso? Sempre você vai usar essas setinhas aqui, né? Ó, essas do canto aqui, ó, beleza? Sempre essas do canto aqui, né? Por quê? Porque se você, por exemplo, puxar por aqui para ampliar, o que acontece? Você deforma a figura, né? Você acaba deformando a figura. Por quê? Porque você não ampliou na mesma proporção. Então, existe uma coisa aqui nessa foto chamada comprimento, que é essa parte de baixo, e a altura, né? Ou largura, tanto faz. Se você ampliou em proporções diferentes, por exemplo, agora eu vou puxar para cá, ó. Olha o que acontece. Você deforma a figura, porque você não ampliou na mesma proporção. Então, para você ampliar na mesma proporção, tanto o comprimento quanto a largura, no caso aqui é um retângulo, a figura só serve para a gente observar melhor, mas no caso aqui nós temos um retângulo, certo? E tem comprimento e largura, e você vai ampliar essa figura, essa proporção. Eu dobrei o comprimento, eu tenho que dobrar a largura. Eu tripliquei o comprimento, eu tenho que triplicar a largura. Isso tem que acontecer na mesma proporção. E quando você puxa para cá, você só está aumentando o comprimento e não a largura, então ela vai deformando. Entendeu? Então, quando eu quero ampliar a figura, por que lá no próprio documento aqui do Word, ele já ensina você a ampliar a foto sempre aqui pela quina, ó, porque ele já vai ampliando tanto o comprimento quanto a largura e não deforma a figura, tá? Beleza? Então é essa ideia que você tem que ter. Você tem que construir uma figura maior quando você está ampliando, mas nas mesmas proporções daquela pequenininha, tá? Aí ele dá um exemplo, né? De uma quadra, né? Uma quadra de basquete, certo? Depois ele dá um exemplo lá na quadra de basquete que tem, né? Então aqui eu estou fazendo, tá, gente, de qualquer jeito. Onde tem aqui 20 e aqui 38 metros. Então, imagine que uma pessoa, eu quero construir uma quadra que seja o dobro dessa. Então, tudo tem que ser o dobro. Aqui vai ter que ser 76, porque é o dobro de 38. E aqui vai ter que ser 40, porque é o dobro de 20. Se você fizer 36 de um lado e 76 de um lado e 30 do outro, você vai ter aqui o dobro, mas aqui não vai ser o dobro. Então, você vai perder a proporção. Vão ficar retângulos em proporções diferentes, tá? Então você precisa ampliar, né? Ampliação é tudo na mesma proporção, beleza? Então é muito importante você fazer isso, tá?
Não esquecer desse detalhe, tá? Outra coisa que é importante também é o seguinte, quando a gente fala de proporção, né, de ampliação e tal, a gente vai falar sempre, né, de multiplicação e divisão. Então, quando eu quero aumentar alguma coisa, né, então aqui tem 2, aqui tem 1, certo? Eu vou fazer um retângulo, né, vou ampliar. Isso aqui vai passar para... É sempre multiplicado, entendeu? Então, eu quero fazer que seja aqui o dobro. Então, eu vou multiplicar. Então, aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 2. Beleza? Nunca somado. Quando você soma ou subtrai, não existe proporção. Então, não posso fazer aqui, aqui é 2, então eu vou somar mais 2 e eu vou para 4. E aqui no 1, se eu somar mais 2, eu vou para 3. Esse retângulo 4 por 3 não tem nada a ver com o retângulo 2 por 1, certo? Você fugiu da proporção, tá? Então, a ampliação, lembre-se da palavra proporção. Se aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1, lembra, esse lado é o dobro desse. Então, se eu tiver um retângulo com aqui 10 e aqui 5, está na mesma proporção, certo? É semelhante. Tá? Sempre vai ter que acontecer isso. Essa proporção vai ter que ser a mesma entre comprimento e largura. Beleza? Tá? Então, cuidado com esse detalhe. Nunca some e subtrai. Esquece. Falando de ampliação ou redução, a gente vai estar falando sempre de uma multiplicação. Professor, mas mesmo na redução, você vai estar falando de uma multiplicação. Por exemplo, se eu tenho um retângulo, tá? Que aqui é 20 e aqui vamos supor que seja 8 e eu quero reduzir, tá? Então esquece a divisão, reduzir. Então eu vou multiplicar por uma fração, né? Eu vou multiplicar por 1/5, por 1/2 e aqui também por 1/2. Então repare, aqui vai ficar 10 e aqui vai ficar 4. Professor, mas você dividiu por 2. Tudo bem, mas é que dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio, tá? Então, na verdade, a gente fala assim, para ficar mais bonito. A gente sempre multiplica. Quando a gente multiplica com um número maior do que 1, a gente está aumentando. Né? Maior do que 1. Repare que se eu pegar esse 20 por 8 aqui, vamos apagar aqui, se eu pegar esse mesmo retângulo, 20 por 8, tá? Se eu multiplicar por 1,2 e por 1,2, eu vou estar fazendo um outro retângulo um pouco maior, pouca coisa maior, mas vou estar mantendo a mesma proporção. Aqui vai ficar 2,4, né? 24, quer dizer, 24. E aqui vai ficar 9, aqui, né? 9,6, tá? Então, repare que você manteve a mesma proporção. Multiplicando por 1,2, passou um pouquinho do 1, você já está aumentando aquela figura. E quando você diminui, quando você está reduzindo a figura, você está multiplicando por um número menor do que 1. Não é negativo, ele tem que estar entre 0 e 1. Ou seja, você está multiplicando por 1/2, que é 0,5. Você está multiplicando por 1/3, que é 0,3333. Você está multiplicando por 1/4, que a gente sabe que é 0,25. Né? Então, quando você multiplica por 0, alguma coisa, você está reduzindo, beleza? Até nós temos aqui, se você for pegar ali uma das aulas. Bom, então aqui, nessa aula que ele falou sobre isso aqui, por exemplo, repare o seguinte, repare que quando ele coloca aqui, os dados, né? Ele dá o barquinho, ele coloca aqui 10.8, 8.2 e 12.2, certo? Então ele coloca algumas coordenadas dos pontos, né? No eixo cartesiano, e ele quer reduzir 25%. Então, reduzir 25%, eu poderia muito bem, tá? Eu poderia muito bem simplesmente colocar o seguinte,
você tinha as coordenadas do barquinho, que era o ponto. Vou pegar aqui uma. Que era o ponto 10, 10 e 8. Tinha o ponto 8 e 2. E tinha o ponto 12 e 2. Esses são as coordenadas dos 3 pontos que estavam lá. E você quer reduzir 25%. Então, você pode simplesmente multiplicar por 0,25. Multiplicar por 0,25. Multiplicar por 0,25. Claro que não é uma conta muito fácil de fazer. Se você for um pouco esperto, você vai ver o seguinte. Multiplicar por 0,25 é a mesma coisa que multiplicar por 25 sobre 100. Não é isso? E que é a mesma coisa que multiplicar por 1/4. Entendeu? Tá? Então, 0,25 é a mesma coisa que 25 sobre 100, que é a mesma coisa que 1/4. Então, muito mais fácil que fazer isso é você pegar aqui, ó, você tem aqui 10 e 8, a coordenada 10 e 8, você vai multiplicar por 1/4, que nada mais é do que dividir por 4. Dividir o 10 por 4 vai dar 2,5, dividir o 8 por 4 vai dar 2. Pronto. Tá? Então, agora aqui, ó, 8 e 2, você vai multiplicar por 1/4, que é dividir por 4. Então, vai dar 2 e 0,5. Certo? E 12 e 2, mesma coisa. Vou multiplicar por 1/4, que vai dar 3 e 0,5. Tá? Então, é sempre uma multiplicação. Que, na verdade, divisão é a mesma coisa que a multiplicação pelo inverso. Né? Então, por exemplo, se eu estou dividindo por 7, é a mesma coisa que multiplicar por 1/7. Certo? Se eu estou dividindo por uma fração, ó, a gente sempre inverte. É a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Tá? Sempre. Beleza? Então, divisão. Então, toda divisão eu posso transformar numa multiplicação? Sim. Toda divisão você pode transformar numa multiplicação. Beleza? Tá? Então, continuando, essas são as partes mais importantes. Tá? Outra que eu vi aqui também que ele fala que é muito importante é a última parte nesse ponto, né, antes de entrar no quadrilátero, quando ele fala percentual, tá, de redução. Gente, não tem erro. Quando ele cobra, quando ele fala isso, o que ele está dizendo para você? Ele está te dando uma figura, como ele fez aqui, né? Como ele fez aqui na nossa última. Tá? Ó, percentual de redução. Então, olha essa figura aqui, ó. É só você pegar um lado da figura anterior e da figura nova, da nova figura, que reduziu. Tá? Então, não interessa que figura seja. Eu tinha uma figura aqui, sei lá, qualquer coisa aqui. E agora eu tenho outra aqui. Esse lado mede 3, agora esse mede 1. Se ele já falou que essa figura é equivalente, é proporcional, foi reduzida, então é isso que você tem que se concentrar aqui, ó, tá? Reduziu. Qual que é o percentual? Então, esse 3 era a figura inteira, era a figura no início. Ele vai corresponder ao 100%. E esse 1 que virou agora é o meu x, é o que eu quero descobrir. Quantos por cento corresponde esse 1, já que o 3 é o 100%. Então, a figura original ela vai ser sempre o 100%. Então, basta você... Então, repare que ele não precisa te dar outras medidas. Basta ele te dar uma medida da figura original e da figura nova. E essas duas medidas que você vai comparar. A medida original sempre vai ser o 100%. E a medida da figura nova, você vai colocar um x. E você vai agora fazer a regra de 3, que você já sabe. Ó. X igual 100 divididos por 3. Isso aqui dá 33,3. Beleza? Então, qual que é a porcentagem? Se aqui é 100%, então aqui é 33,3%, ou em alguns casos só deixa o 33%. Beleza, gente? Então é simples. Mesmo que ele dê uma figura, gente, toda... claro que
fazer uma figura muito, muito complicada, é difícil até você depois querer ampliar. Mas vamos inventar uma figura aqui, ó. Ah, então tem uma figura e aí ele reduziu a figura para uma outra aqui, ó, certo? Então não preciso saber da medida de todos. Imagine que aqui media 8 e aqui media 5, certo? Ó, então estou fazendo um outro exemplo que eu acabei de inventar aqui na hora, tá? Eu tenho uma figura, ela foi reduzida, tá? Então, se ela é reduzida, a gente sabe que obedece à mesma proporção, né? Então, e o único lado que ele deu é que esse aqui mede 8, e depois que reduziu ficou 5. Então, você vai lá, a figura original 8 equivale a 100, o 5 equivale a x. Faz a regra de 3, 5 vezes 100, isso aqui dá 500, x vai ser 500, dividido por 8. Isso aqui dá 6, 6 vezes 8, 48, 20, 62, sobra cá 62,5%. Certo? Então, ela foi reduzida a 62. Gente, isso aqui é uma outra coisa. Claro que com vocês não vai ter esse problema. Mas a figura de 100%, ela passou para 62,5%. Isso aqui é muito importante você entender isso. Eu não reduzi 60%, ela foi reduzida a 62,5%. Tem uma diferença muito grande, gente, tá? Na verdade, eu reduzi, quanto que eu reduzi? Se você for ver bem, você reduziu 37,5%. Mas por que, professor? Porque se eu pegar 100 e reduzir 37,5, isso aqui sim vai dar, ó, 62,5, tá? Então você reduziu 37,5%, mas a figura foi reduzida a 62,5%, tá? Então reduzida a é uma coisa, reduzida de é outra coisa. Então, eu vou reduzir 25%. Então, se eu coloco, gente, por incrível que pareça, isso tem uma diferença e você erra a questão. Ó, reduzir 25% significa que era 100 e virou 75%. Beleza? Você reduziu 25%. Agora, reduzir a 25% quer dizer que era 100 e virou 25%. Você reduziu aquela coisa 25% do que ela era. Por isso que é A, né? Então você foi reduzido a 25% do que você era antes. Ou seja, você era 100, virou 25. Tá? Agora, reduzir 25% é diminuir 25%. Era 100, vai virar 75. Então, cuidado com esse português, tá? Beleza? Qualquer dúvida, manda mensagem e a gente conversa, né? Tenta tirar essa dúvida aí, beleza? Tá? Mas eu acho que era isso. Depois a gente vai falar sobre quadriláteros, mas vamos deixar para a próxima aula, né? Eu acho que da semana, fora as aulas, isso aqui, gente, eu estou tirando das aulas, tá? Então é sempre importante assistir as aulas. Só estou falando algumas coisas aqui que eu não me lembro de ter visto ele falando. Pode ser até que ele tenha falado, mas eu não lembro de ter, né, ou não prestei atenção, mas eu acho que ele não falou alguns detalhezinhos aqui. Então eu gosto sempre de gravar, já que as aulas estão boas e tudo, eu vou gravar alguma coisa sempre que eu acho assim que alguma coisa a mais que devia ser falado, na minha opinião, que eu teria falado. Beleza? Então, continue assistindo às aulas. A minha aula não vai substituir todas as aulas que vocês têm que assistir todos os dias, tá? Beleza? E sempre respondendo também aquele link obrigatório, que agora é só colocar o nome, a turma e tal, beleza? Tá? Os exercícios que eu estou mandando, que eu vou mandar também dessa semana, esse sim que vale como a presença. Valeu, gente. Um abraço e até a próxima.